Então, gente, vamos lá para mais uma aula de Cristologia. Hoje eu estou bem rouca, mas vamos ver como é que a gente consegue fazer essa aula hoje, tá bom? Meu nome é Gláucia, sou pastora e a gente vai falar hoje muitas coisas que nós já vimos em aula, mas nós estamos sistematizando, alinhando essas informações que a gente já tem, ok? Então, a primeira coisa que a gente quer falar hoje é sobre o surgimento da cristologia na patrística, tá? Então, primeiro a gente nessa aula pretende abordar o que é a patrística, por que a cristologia se desenvolveu nos primeiros séculos, qual foi o contexto histórico da Igreja Antiga para isso acontecer, quais foram as primeiras formulações sobre Cristo, qual é a primeira heresia cristológica e a contribuição dos primeiros pais da Igreja para a construção de uma doutrina cristológica, tá? A gente vai paulatinamente seguindo esses temas. Se a gente não conseguir tudo nessa aula, a gente nas próximas vai dando continuidade, tá bom? Então, primeiro a gente quer ressaltar, relembrar que a cristologia é uma área da teologia sistemática e ela vai estudar a pessoa de Cristo, a sua natureza, a sua identidade, a sua obra redentora, ok? Então, a pergunta central da cristologia, ela nasce no próprio Evangelho, lá em Marcos 16:15, quando Jesus mesmo pergunta: quem dizem que eu sou? Ou quem dizeis que eu sou? Quem vocês estão dizendo? Quem eu sou para vocês? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quais as conclusões que as pessoas já conseguem ter acerca de mim? Então, a partir dessa contrapartida, dessa pergunta, desse questionamento, então a cristologia vai se desenhando, se desenvolvendo, se desenrolando. Então, a igreja precisou responder essa pergunta de Jesus: quem dizem que eu sou? Por que a igreja precisou responder essa pergunta? Por várias questões. Por conta da perseguição, eles precisavam ter clareza de quem era Jesus Cristo. Por causa das heresias que foram surgindo ao longo do tempo. Se você for lembrar, mesmo na época que Paulo escreve suas cartas, ele vai repreender várias vezes a questão de falsos mestres e de heresias que vão se propagando ao longo da história da igreja. Então, era necessário que essa pergunta, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Ficasse muito bem explicado para que as heresias pudessem ser combatidas e afastadas da igreja. A igreja também precisou sistematizar, organizar a cristologia por conta das filosofias gregas, né? O pensamento da época, as elaborações intelectuais da época exigiam também uma resposta da fé cristã. E também por conta de divergências internas que aconteceram no seio da igreja, no seio da comunidade cristã. Então era necessário que isso ficasse muito cristalino, ficasse muito definido para que as pessoas pudessem ter convicção e ser fiel até o fim, para que as pessoas pudessem compreender e detectar e afastar a heresia ou as heresias, para que as pessoas pudessem responder à sua fé diante da filosofia grega e também por causa de divergências internas dentro da própria comunidade cristã. Então a gente tem pelo menos esses 4 pontos que resumiriam o porquê da cristologia, dessa provocação que o próprio Jesus nos faz: quem dizem que eu sou, que está lá em Marcos 16:15. Então, a patrística, ela foi o período em que a igreja começou a organizar racionalmente aquilo que acreditava sobre Jesus, tá? Mas, afinal, você pode me perguntar, o que é patrística?
Não sei se você já teve essa aula, mas o que é a patrística? A patrística é o período dos pais da igreja, aproximadamente no final do século I até o século VIII. Então foram grandes líderes, né, que surgiram dando ali o direcionamento da igreja cristã e também combatendo heresias, também servindo como sustentáculos doutrinários de ensino, né? Então, os pais da igreja a gente chama de patrística, o período dos pais da igreja. Então, do final do século I até o século VIII. Então, esse termo vem do latim. Patris significa pai. Então, patrística são os pais da igreja, os líderes que durante vários séculos foram as referências da igreja cristã. Esses pais da igreja, que ocupação eles tiveram? Que lugar eles ocuparam? Então, eles foram bispos, eles foram teólogos, eles foram apologistas, ou seja, aqueles que argumentavam na defesa da fé cristã contra outros que vinham com outras fontes de entendimento. Então, eles davam a argumentação, os apologistas, os defensores da fé cristã. Os pais da igreja também foram os mártires, alguns monges, líderes e escritores cristãos. Então, ao longo desses séculos, várias pessoas se destacaram ocupando essas funções. Qual foi o papel principal desses líderes? Preservar a fé apostólica. Vocês lembram que Paulo chega a dizer: olha, se vier um anjo do céu e pregar a vocês um outro evangelho, não acreditem nesse outro evangelho, né? Então eles tinham essa função, essa autoridade, esse legado, esse chamado, né, de preservar a fé apostólica. Eles também tinham a função de combater as heresias, de interpretar as escrituras. Estamos aqui falando de uma época em que a Bíblia não era disponibilizada, não havia Bíblia impressa, né? Não era disponibilizada para a comunidade cristã. Então, esses pais da igreja, eles também tinham a função de interpretar as escrituras e de formular doutrinas. Então, eles tinham a função e a capacidade de dar o direcionamento doutrinário para a comunidade cristã. O contexto histórico da igreja primitiva. Então, primeiro a gente vai falar agora sobre o cristianismo, tá? Dentro do mundo romano, a igreja dentro do mundo romano. Quais são essas características da igreja cristã dentro do mundo romano? Bom, o cristianismo oficialmente, ele é reconhecido dentro do Império Romano. Aí na história da igreja, vocês podem ver isso detalhadamente, ok? Quais são as características desse período? A pluralidade religiosa, a grande influência da filosofia grega, o culto ao império, ou culto imperial, também chamado assim, a perseguição esporádica. Então, em alguns períodos, havia mais perseguição que outros. Tá? Existem até vídeos ilustrativos bem interessantes que fazem essa linha do tempo, né, dos imperadores, do período em que a igreja foi mais perseguida, mais severamente perseguida, outros tempos de maior bonança. Então, a gente consegue ver que dependendo quem estava como imperador, isso aí refletia absolutamente dentro da comunidade cristã e dentro dos cristãos, né? Dentro dessa prática cristã. Também nesse período
uma característica desse período é a expansão urbana, então o desenvolvimento urbano, o crescimento da cidade e forte sincretismo religioso. Então, adoram-se deuses e aí vai se fazendo esse sincretismo junto com a igreja cristã até hoje, né? Nós, por exemplo, na Católica Apostólica Romana, a gente vai ver muito, de forma muito explícita, esse sincretismo com a Umbanda, por exemplo, né? Então, no período lá em Roma, também fizeram esse sincretismo religioso. Então, quais eram os principais assuntos que a igreja precisava tratar, precisava responder àquele período, àquele tempo? Primeiro, ela precisava explicar por que Jesus era Deus. Essa era uma grande dúvida, uma grande questão, talvez a principal questão, né? Esse tema de Jesus ser Deus. Jesus não ser simplesmente um mestre ou um profeta, mas a encarnação. Então, Jesus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Outra coisa é explicar que Jesus era Deus sem dizer que Jesus era um outro Deus. E aí nós cairíamos no politeísmo, quando se aceitam vários deuses para serem adorados. Então, Jesus, o Filho de Deus, mas ele não é um outro Deus a ser adorado, né? Então, como explicar isso? Isso não é tão simples de ser explicado. Isso tudo sem abandonar o monoteísmo judaico, que é a origem, né, do cristianismo. Afinal, Jesus era judeu e por isso que na nossa Bíblia a gente tem o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele vai pavimentar, ele vai preparar esse caminho para a chegada de Jesus. Então, quando nós lemos a Antiga Aliança, na verdade, desde a criação, né? Desde a criação ele estava, desde o princípio. O apóstolo João vai fazer questão de explicar isso no Evangelho de João. Desde o comecinho do livro ele vai dizer que Jesus é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava desde o princípio, né? Então, isso era importante explicar detalhadamente para que não houvesse confusão, para que as pessoas pudessem saber aquilo que criam e os não cristãos pudessem também compreender e muitos até se voltar para a fé cristã, ok? Se converter à fé cristã. Outra coisa importante, que a gente já falou aqui do contexto histórico da igreja primitiva, foi o encontro, nesse período, o encontro entre a Bíblia e a filosofia grega. Então, a teologia era tida como, foi tida depois, né, como a mãe de toda a ciência. Mas como é que foi esse encontro da Bíblia com a filosofia grega? Então, a cristologia patrística, ela vai se desenvolver nessa revelação bíblica. Ela vai desvelar, ela vai traduzir, ela vai explicar essa revelação bíblica. E o pensamento filosófico grego-romano. Então, é como, vou fazer aqui uma comparação até meio esdrúxula, né? É como você querer ter uma linguagem do Evangelho, uma linguagem de alguma coisa que é sagrado, a linguagem da palavra de Deus, a revelação de Deus, para um grupo totalmente diferenciado, né? Então você tem que adequar as tuas comparações, os teus exemplos, né? A tua abordagem vai ter que caminhar junto com aquele que está dialogando contigo. Então, foi o que aconteceu do pensamento filosófico grego-romano. Então, nesse período, os teólogos quiseram aproximar ou precisaram aproximar a revelação bíblica e a teologia com a filosofia
grega romana, ok? Os pais da igreja, então, começaram a utilizar termos filosóficos para explicar a fé cristã. Então, imagina você falando para alguém... Jesus, na verdade, fez isso, né? Quando ele começa seu ministério, ele vai usar a linguagem daquelas pessoas, ele vai contar parábolas, ele vai dar exemplos do campo, ele vai falar dos sinais dos tempos, quando chove, quando que as pessoas sabem. Então ele vai conversar coisas do céu a partir da experiência do seu tempo, da cultura onde ele está inserido. Ele vai fazer isso de uma forma maravilhosa. Então, do mesmo modo, os teólogos desse período da patrística, eles vão talvez, né, intelectualizar um pouco a fé para que houvesse uma compreensão na exigência daquele mundo filosófico greco-romano, ok? Então eles vão estar usando palavras que não estão na Bíblia explicitamente, mas eles vão criar terminologias para fazer esse diálogo com a filosofia. Então, eles vão usar expressões como logos, ousia, hipóstase, substância, natureza, vários termos que são utilizados na filosofia. Então, para a gente entender alguns pensamentos teológicos dessa época, a gente vai ter que entender isso. Eles estão dialogando com a filosofia grega. Então, é importante que a gente também tenha essa compreensão da filosofia para a gente entender o que eles estão abordando ali, com essa linguagem que não existe dentro da Bíblia, mas que vai ser aplicada a partir do conteúdo e da revelação da Bíblia. Importante dizer que a filosofia não criou a cristologia, mas ela forneceu uma linguagem conceitual para expressá-la. Então, embora a cristologia não tenha sido criada pela filosofia, nesse diálogo os teólogos vão se apropriar de termos que a filosofia entende muito bem. Então, qual é a base bíblica da cristologia? Isso tudo, gente, porque a gente está conversando sobre o surgimento da cristologia na patrística, ok? Então a gente está sistematizando para vocês. Qual é a base bíblica da cristologia? Seria o quinto ponto. Então a gente vai ter vários textos bíblicos aqui, depois eu posso estar encaminhando esse texto para vocês. Então a gente vai ter vários textos bíblicos. Então os pais da igreja partiram, ponto de partida deles foram as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, primeiro eles trataram sobre a divindade de Cristo. Eu vou citar só 4 textos bíblicos aqui. 1 João 1:1, que eu até já citei ainda há pouco. João 10:30, Colossenses 1, de 15 a 17, Hebreus 1, de 1 a 3. Então, isso para falar da divindade de Cristo. Então, eles não vão inventar da cabeça deles a cristologia, mas eles vão se fundamentar na Bíblia, numa linguagem, em muitas ocasiões, filosófica. Eles também vão falar sobre a humanidade de Cristo a partir de textos bíblicos, como João 1:14, Filipenses 2, de 5 a 11, Hebreus 2, de 14 a 18. Então, eles vão mostrar que existe uma unidade entre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Nós já trabalhamos um pouco sobre isso nas nossas aulas. E é muito dito, né, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, ele se esvaziou, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas numa humana. Então, ele nasce com todas as características humanas, embora numa semente divina.
Quanto à unidade entre a humanidade de Cristo e a sua divindade, a gente também pode ver alguns textos bíblicos, como Romanos 1, de 3 e 4. A gente pode ver também 1 Timóteo 2, 5. Então, a igreja também não inventou a cristologia, tá? Ela buscou compreender correto o testemunho apostólico. Então, na verdade, ela vai organizar esse conteúdo importantíssimo, fundamental, doutrinário da fé cristã, básico, pilar da fé cristã, naquele momento, utilizando esses termos da filosofia. Então, um outro ponto que eu destaco são as primeiras heresias cristológicas, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu ver aqui só. E aí eu gravo mais um videozinho falando sobre as heresias cristológicas, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente está falando sobre o surgimento da cristologia no período da patrística. Deus abençoe.